Domingo, 16h30, é o nosso culto. Desculpa, é a nossa escola bíblica dominical. Eu prestei atenção no grito do Raoni e me perdi, tá vendo? Eu fiquei preocupado com o grito dele lá dentro, me perdi completamente. E sexta-feira, e domingo, 18 horas, é o nosso culto, também aqui na igreja. Se tiver dúvida, acesse a página da igreja, a nossa agenda está lá semanal. Amém, igreja? Sem mais delongas, a nossa pregação com o nosso pastor Anilton. Amém? Eu me perdi. Amém, amém, amém. Feche seus olhos. Querido Deus, estamos aqui na tua casa, na tua presença. Queremos ouvir a tua voz. Fala, Senhor, através do teu servo. Fala, Senhor, usa a boca dele para responder aquilo que eu preciso. Aquela resposta que eu preciso para essa semana. Ó Deus, fala comigo. Quero ouvir a tua voz. É o que eu te peço. Agradecido por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Sem muito demora, abre sua Bíblia em Gênesis 45. Os irmãos estão sentindo calor, a temperatura está boa, tá? Melhorou, amém? Porque os dias anteriores tem tido muito calor, enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, Gênesis 45. Foi uma luta muito grande, colocamos essa outra máquina para funcionar, ela está ali um pouco aberta ainda, em teste, talvez precise um pouco mais de gás. Foi uma manhã toda, irmãos. Eu saí daqui sem almoçar, já eram umas 2h30, 3 horas, mas conseguimos. Conseguimos, ela está funcionando, era só uma, não dava vazão. Mas aos pouquinhos a gente vai conseguindo. Falta ainda o data show botar no lugar, a iluminação botar no lugar, mas devagarzinho a gente vai botando. Amém? Aleluia. Deus vai abençoar, como tem abençoado cada um de nós. Amém? Todos acharam? Vamos ler do versículo 1. Quem achou a palavra, em reverência a ela, vamos ficar de pé. Quem não puder, estiver com criança, estiver sentindo alguma coisa, pode ficar sentado. Amém? Nós vamos entender. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A partir do versículo 1 até o versículo 5. Amém? E a palavra do Senhor diz assim, 45, Gênesis 45. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele. E clamou, fazei sair daqui todos os varões. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José aos seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai? E os seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José aos seus irmãos, peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. E agora, pois, não vos entristeceis, nem vos paz aos vossos olhos, porque me haverdes vendido para cá. Porque para a conversão da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Assentai-vos. Uma história que nós conhecemos, não é estranha. José, que história conhecida. Quem não ouviu historinha, ainda mais quando a gente é pequeno, se aprende muito da história de José. Mas se a gente parar para analisar, um jovem ser tirado. Porque veja bem, a narrativa quando ele fala assim, achegai-vos a vós, há quanto tempo ele está longe dos seus?
Há quanto tempo ele não sente o calor de sangue? Porque se a gente parar para analisar a história de José, a sorte dele é que ele teve um pai. Porque o pai amava ele. O ciúmes todo dos irmãos foi porque o pai amava ele muito. Mas se a gente vê a história, ele é um filho de uma mulher que Jacó amou primeiro. Mas só que a mulher de Jacó, Raquel, só conseguiu dar um filho a ele já na velhice, e foi o único filho até então, que foi José. Ela teve 2 filhos, que o outro foi Benjamim, mas até José ser vendido, saído, Benjamim não tinha nascido. Agora ele é arrancado, a história diz que ele é arrancado, ele é tirado pelos irmãos, por invejas. E agora ele vai passar uma dificuldade enorme, mas vencendo todas as dificuldades, vencendo todas as lutas. E chegar agora no final, encontrar os irmãos e perdoar todos eles, olhar para eles e sentir a necessidade de tê-los de volta, entender o propósito de Deus na vida dele. É difícil. Porque muitas vezes, mesmo a gente estando em meio a nós sentimos medo, nós sentimos fraqueza. Mas o pai ensinou, o pai explicou a vida dele toda para José. Deve ter comentado toda a história para José. Porque José, quando os irmãos pegam, joga ele no calabouço. O irmão mais velho diz: não toque no menino, não mate ele. Vamos apenas dar um susto, depois a gente devolve ele para o pai. Mas ele saiu. Quando ele volta, os irmãos pegaram o menino e venderam. Talvez o desespero do irmão mais velho: meu Deus, o que vocês fizeram? E agora o menino é vendido. Talvez na cabeça dele o medo era tão grande que talvez ele imaginando ali naquele decorrer, andando no deserto, ele talvez se lembrou do pai quando um dia falou assim: quando eu fugi do meu irmão, Esaú, teu tio. Porque ele deve ter contado toda a história para o menino. Eu sofri um medo muito grande no deserto. Porque meu irmão era caçador. E eu não tive paz em meio ao deserto. Era muito medo. De noite eu não conseguia dormir direito, sabendo que Esaú estava atrás de mim. Ele tinha histórias de vida contada pelo pai, que talvez ajudou ele. Como muitas vezes nós aqui temendo, tendo medo, precisamos de algumas histórias. Quem nunca teve medo, que pode contar algo que possa ajudar alguém? Eu lembro, antes de eu me tornar militar, antes de ir para ser soldado, um recruta, eu fui com muito medo. Porque eu tive um primo que anos antes tinha fugido de medo e contou histórias terríveis. E eu era de uma época que a pessoa falava assim: você não quer, assina aqui, vai embora. E eu cheguei lá muito medroso, com medo do que iria acontecer, apavorado com a situação do que ia acontecer. Teve uma época que nós fomos fazer uma marcha, estou dando exemplo de medo. Nós fomos fazer uma marcha e eu passei mal, era de manhã.
E eu passei mal. Recruta não passa mal. Recruta não pode parar. E eu comecei a vomitar. E conforme eu ia vomitando, eu soltei a bolsa, eu soltei o fuzil. E um tenente chegou até mim, ele me deu um tapa nas costas, seu fraco, e tome situações, e falando algo, e aquilo começou. E eu tomei uma raiva tão grande, ao ponto de eu me levantar, não tinha nem me limpado. Eu me levantar, coloquei a mochila de novo, peguei meu fuzil e comecei a andar, o enfermeiro colocou do meu lado, e eu tomo esse remédio, eu não quero remédio nenhum mais. Porque nós temos algo dentro de nós, irmãos, que apesar do medo, tenta nos levar para baixo, tenta nos derrubar. Tem algo que nos levanta. Tem algo que nos dá coragem. Mesmo a gente estando fraco, nos fortalece a vencer, a fazer. E esse menino no deserto, imagine o que ele via. Meu Deus! Um menino que nunca tinha saído do seio do pai, era protegido, era guardado. Agora ele vai sair para ver o mundo. Quando um dia eu saí para ver o mundo, meu Deus, sem conhecer Deus, não prestou. Porque a gente, quando sai para conhecer o mundo sem conhecimento de quem é Deus, meu irmão, é difícil. Só Deus na nossa vida. Só Deus nos conhecendo, só Deus chegando assim, ó, você é meu. Você pode estar no mundo, mas eu vou te tirar dele. José tinha sonhos. A revolta dos irmãos foi o que ele revelou os sonhos que Deus tinha na vida dele. E agora o menino no deserto, meu Deus, que sonho é esse? É o que muitas vezes a gente fala, Deus, o Senhor me prometeu, o Senhor disse que não seria assim, o Senhor disse que me guardaria, o Senhor disse que protegeria. Mas nada acontece conforme a gente quer. E a história a gente sabe, ele foi vendido a uma casa. Mesmo na presença de Deus, ele fez conforme a vontade, fez o perfeito, fez o correto, não se deixou, porque ele tinha um coração voltado para Deus, ele conhecia Deus. Você pode estar em dificuldade, você pode estar na luta, você pode estar na prova, mas se você conhece Deus, você resiste mais um pouco, você aguenta mais um pouco. É Ele que te fortalece. Muitas vezes a gente tem expectativa, talvez José lá no meio, lá na frente, esperando, cadê meu pai? Cadê minha família para amparar? Ei, você está sozinho. Você está sozinho. Você tem que vencer. Você tem que quebrar essas barreiras, você tem que conquistar. A gente não pode esperar de alguém. A gente tem que esperar de Deus. E ele esperava, porque ele via Deus abençoando em tudo que ele colocava a mão. Ei, você não notou ainda o tanto Deus tem te abençoado? E você ainda fica perguntando, cadê Deus que não está do meu lado? Você já reparou que você não teria condições de conquistar nada do que você conquista, se não fosse Deus na tua vida? Eu fico impressionado como Deus tem me abençoado, o quanto Deus tem me dado. Eu não falo de bens materiais, eu não falo, porque isso é provisão de Deus, que um dia vai chegar. Eu falo de você ter um filho na presença de Deus, você ter uma família na presença de Deus.
Você ter filho que amanhã vai dizer: meu pai era isso, meu pai era aquilo. Porque quando a gente é jovem, a gente se espelha no pai que nós temos. Ah, irmão, mas você foi para o mundo? Não. Nas limitações do meu pai, hoje vivo ainda, eu aprendi muita coisa com ele. Porque eu sempre procurei olhar nele, me espelhar nele, no que ele fazia. Agora eu, como pai, eu tenho que dar exemplo para os meus filhos. Já não posso me espelhar mais. José agora tem que viver a vida dele. Porque ele tem a certeza, tipo assim, perdi. Não tem como voltar mais. Ele só foi ter uma esperança, uma pequena esperança, quando ele estava na prisão. Quando aqueles dois, o copeiro Mó e o padeiro Mó, chegaram até eles contando sonho. Ei, sonho é comigo, porque eu sou sonhador. Tem um Deus dentro de mim que revela sonhos. Conta para mim teu sonho. E quando ele revela o sonho do primeiro, ele diz: não esquece de mim. Quando estiver lá, não esquece de mim. A Bíblia talvez não diz, mas ele deve ter contado para o homem: eu sou de um povo, fui vendido pelos irmãos, não marcava estar aqui, fui ser servo, fui enganado por uma mulher, ao ponto de chegar aqui. Aqui não é o meu lugar, não era para mim estar aqui. Mas o tempo de Deus chega na vida de todos nós. Ei, não pensa que o teu tempo não vai chegar. Não pensa que o teu tempo não vai chegar. É o tempo de Deus na nossa vida. É o tempo de Deus para a nossa cura. Tudo é o tempo de Deus. Mas José ficou quietinho, fazia tudo que se mandava, obedecia. Mas um dia ele foi levado à presença de Faraó. A história diz que depois que ele revela o sonho de Faraó, que é chamado para poder assumir aquilo que ele revela, a fazer aquilo que Deus revelou através da boca dele, a Faraó. Faraó disse: enquanto eu estiver sentado no trono, eu sou Faraó, mas quando eu não estiver no trono, você é Faraó. Nós estamos aqui para coisas grandes, nós estamos aqui para fazer coisas grandes para Deus. Deus não quer pessoas de qualquer jeito. Deus vai tratar cada um de nós como tem tratado. Tem coisas que Deus precisa mover, tirar. Tem coisas que não agrada a Deus, Deus precisa moldar. Nós precisamos ser perfeitos na presença de Deus. E a coisa mais linda que eu acho nessa história foi quando José diz no capítulo 5: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pense aos vossos, não pese aos vossos, porque haveis vendido para cá. Não se preocupa porque eu fui vendido, não se preocupa porque o que vocês fizeram comigo. O importante é o que está acontecendo. E ele continua dizendo: porque para a conversão da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Ei,
Tem vidas morrendo lá fora. Ei, nós precisamos ser usados mais por Deus. Porque Deus nos fez como José. Nós temos o alimento, a provisão nas nossas mãos. Ei, Deus quer nos usar. Em meio às nossas fraquezas, às nossas dificuldades, às nossas lutas, talvez até às nossas enfermidades, Deus quer nos usar. Eu gostaria ainda um dia que um homem, esses que faz produtores que fazem filme, que trouxesse a realidade como foi feita a de Cristo, esse último filme, que trouxesse a realidade do que José passou, para a gente entender. Porque José e Cristo, eles fazem a mesma. Você pensa que a história de José, a gente lendo, a gente acha que foi normal. O quanto ele sofreu, o quanto ele apanhou, o quanto ele foi ferido. Nós precisamos entender, para que a gente possa entender a nossa vida, o porquê de algumas coisas na nossa vida, o porquê passamos algumas coisas na nossa vida. Eu gostaria de chamar os músicos aqui. José, no final, ele reconhece. Se você vê a história, muitas vezes a mágoa ainda está rondando o seu coração, em virtude de tudo que aconteceu. Ser magoado, ser pisado, ser machucado por alguém, para a gente perdoar é difícil. Mas o perdão tinha que sair de José, não dos irmãos. Você sabia que nós que somos feridos é o que temos que perdoar? Porque a pessoa que machuca a gente está vivendo a vida dele. Talvez nem lembra que pisou em nós. E nós estamos guardando mágoas, nos destruindo. Nós precisamos se libertar disso. Viver a vida na presença de Deus. Perdoar o erro daqueles que nos pisou. Perdoar o erro daqueles que nos machucou. Foi isso que Cristo um dia fez. Pai, eles não sabem o que estão fazendo. Perdoa o erro deles. Eles não sabem o que estão fazendo. É difícil, mas Cristo conseguiu. Sabe por quê? Não foi por uma só pessoa, foi por toda o mundo, foi por todo ser humano. E a gente está guardando mágoas porque uma pessoa pisou no nosso carro, machucou. Aleluia a Deus. Fique de pé. Hoje é dia de perdão. Hoje é dia de você perdoar aquele que te machucou. Hoje é dia de perdoar aquele que por algum motivo lançou palavras que machucou muito o seu coração.